Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais conhecidas do mundo, mas por um ângulo bem diferente. Vamos desvendar a simbologia por trás de Adão, Eva, Caim e Abel e ver como essa narrativa pode ser, na verdade, um mapa da nossa própria consciência. E para começar, vamos direto para um enigma que muita gente nem percebe quando lê o Gênesis. Pois é, parece estranho, né? O texto fala de duas criações diferentes da mulher. Isso é um erro? Uma contradição? Ou será que é uma pista? Então, essa aparente contradição é, na verdade, a porta de entrada para uma outra camada de leitura. É o que nos permite entender a história toda não de forma literal, mas como uma grande alegoria sobre a mente humana. Olha só, no primeiro momento, homem e mulher são criados juntos, ao mesmo tempo, como iguais. Já no segundo relato, a mulher vem depois, formada a partir de uma parte do homem. Como é que a gente concilia essas duas versões? Bom, uma tradição muito antiga, que não está na Bíblia oficial, por isso é chamada de apócrifa, nos dá uma explicação bem interessante. Ela introduz uma personagem chamada Lilith. Ela teria sido a primeira mulher, a da primeira criação. E aqui a coisa fica boa. Essa tradição nos dá dois arquétipos. De um lado, Lilith, a igual, que representa o instinto puro, o desejo sem filtro. Do outro, Eva, a companheira, que representa a emoção, o sentimento. Aliás, essa força de Lilith, o instinto, sua familiar, alguns até identificam ela com a serpente da história. Essa dualidade é a chave de tudo. Agora, com essa ideia de dualidade em mente, vamos olhar para o cenário principal, o Jardim do Éden. E se ele não for um lugar geográfico, mas sim um estado de ser, um estágio da nossa própria evolução? Nessa leitura, cada personagem vira uma peça da nossa própria psique. O jardim seria o estado de pré-consciência, o puro reino animal. Adão, a nossa razão. Eva, a nossa emoção ou sentimento. E a serpente, o nosso instinto mais primitivo. Pensa só, o Jardim do Éden como reino animal. Um lugar perfeito, controlado, onde tudo funciona no piloto automático do instinto. Não existe certo e errado, não existe escolha, não existe autoconsciência. A evolução ali é guiada, não é uma conquista. Sendo assim, a famosa história da queda, de comer o fruto proibido, ganha um novo sentido. Deixa de ser sobre um pecado para se tornar a história do despertar da consciência humana. É como se fosse a nossa formatura do reino animal, dolorosa, mas necessária. E o processo é genial. Primeiro, o instinto, a serpente, surge com uma possibilidade. A emoção, Eva, é a primeira a se engajar, a experimentar. Depois, ela leva essa experiência para a razão, Adão, processar. E o resultado? A percepção da nudez, que é a metáfora perfeita para a consciência da própria ignorância. É o momento do, nossa, eu não sei nada. E a tal morte que eles foram avisados? Não era uma morte física, era a morte da inocência, era o despertar para a própria mortalidade. Um animal tem instinto de sobrevivência, mas ele não reflete sobre o fato de que um dia vai morrer. O ser humano, sim. As punições ou maldições, então, viram outra coisa. Elas se tornam as regras do jogo da condição humana. Sair do jardim significa ganhar o livre-arbítrio, ter que lidar com causa e efeito, evoluir pelo próprio esforço e, claro, confrontar nossa finitude. E uma vez nesse novo estado de consciência, o primeiro grande drama não é entre o homem e a natureza. Acontece dentro da própria humanidade, entre dois irmãos. Os primeiros filhos nascidos da união da razão e da emoção são duas forças poderosíssimas. Caim, o agricultor, simboliza a inveja, aquele que se ressente do sucesso do outro. E Abel, o pastor cuja oferta é aceita, pode ser visto como a vaidade que se alimenta do reconhecimento. E o assassinato de Abel por Caim é um marco terrível. Pela primeira vez na história, um ser consciente faz uma escolha deliberada de causar mal, não por instinto de sobrevivência, não para se defender ou se alimentar, mas por um sentimento. É um ato que gera uma consequência imensa. A pergunta de Deus, onde está seu irmão, é de arrepiar, porque simbolicamente não é um pedido de localização. É o nascimento da voz da consciência. É a nossa própria mente nos confrontando com o que fizemos. E isso nos leva à famosa marca de Caim. Ela não seria uma cicatriz na pele, mas uma marca na alma. É o peso da memória, a consequência inescapável das nossas escolhas.
É a prova de que, uma vez que a consciência desperta, a gente não pode mais fugir de nós mesmos. No fim das contas, essa leitura transforma a história toda num espelho. Adão, Eva, Caim, eles não são apenas figuras do passado. Eles são a razão, a emoção e a consciência que vivem dentro de cada um de nós. A história deles é a nossa história, acontecendo agora. A grande questão é: quem está no comando?